Esse vídeo aqui ele vai ser um início sobre React. Vou dar uma relembrada nos passos iniciais de como iniciar um projeto e a gente vai para a aula. Então eu vou mostrar uns recursos também que são muito legais de React. O primeiro recurso é a própria documentação deles, react.dev. Você pode clicar em Learn React e dentro vai ter um Quick Start, que vai dar uma ideia inicial sobre o que é React. Mas o recurso que eu acho mais interessante é sempre aprender fazendo, né? Então aqui eles têm algo que você vai aprender a implementar, que é o jogo da velha. Interessante também que você não precisa ter o React localmente para fazer isso. É só você clicar em Fork aqui, que ele vai iniciar um projeto 100% online. Então vamos criar nosso projeto, eu vou usar o Vite para isso. Eu vou estar usando o PNPM também, para instalação de pacotes. Então a gente começa a criar. Depois de criar o repositório e seguir os comandinhos que ele falou, a gente já vai estar aqui com o servidor local aberto. E esse daqui é o template que ele inicializa o projeto. Como deu para ver, aqui já tem bastante estilização, então o que a gente vai fazer é tirar essas coisas. Tira o app. Tira isso tudo do index. Tira esse import daqui. Tira essa CVG que a gente não vai usar. E aqui no nosso app vamos tirar tudo e deixar só um Hello World. E se a gente olhar aqui, só está Hello World. A gente pode colocar também aqui uma tag qualquer, como por exemplo H1. Já dá para ver que a gente tem um H1 na página. Então agora a gente vai colocar o nosso Tailwind, só que ao invés de usar o NPM que nele está falando, como eu falei, a gente vai estar usando o PNPM, então troca esse início. Depois de instalar, inicializa. Depois de inicializar, trocar esse conteúdo aqui pelo sugerido. Finalmente, no index.css, a gente adiciona o que eles sugerem aqui. E está configurado nosso projeto. Se a gente testar, a primeira coisa que a gente vê é que o H1 agora está sem aquela estilização padrão do H1, que é o que o Tailwind faz mesmo. Ele tira boa parte dos estilos para ser mais fácil deixar padronizado. Então vamos usar aqui uma classe do background red 500 para ver se está funcionando. E tá. A gente inicializa nosso repositório em Git. A gente coloca no GitHub também. Eu estou usando o GitHub CLI para isso, mas podem usar pelo site normal. E aí pronto, já temos aqui nossa aula 2 no GitHub. Vamos só colocar alguma estilização aqui no index.css para o nosso app não ficar tão feião, né? Então vamos começar nosso tutorial. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um contador. Algumas coisas para... E a gente vai aprender algumas coisas aqui, como por exemplo, o que são eventos. Primeira coisa, a gente vai estilizar um botãozinho, com uma estilização básica, text black, padding 2, rounded sum. Adicionar também uma margenzinha para ele separar um pouquinho do canto. Para dar um zoom. Então, se a gente tem esse botão, a gente clica nele, o que acontece? Absolutamente nada. A gente quer que algo aconteça no clique, então a gente coloca aqui uma função dentro do onClick. Por exemplo, eu quero que ele solte um alert falando: opa, você clicou no botão. Agora se você clicar, opa, você clicou no botão. Se a gente apertar Tab para selecionar o botão e Enter, também dá um onClick, né? Espaço também dá um onClick. Então, o que é um evento? Um evento é uma ação do usuário que dispara uma ação no JavaScript.
Então, quando o usuário clicar aqui, ele vai disparar essa função aqui. Você pode também colocar essa função separada, né? Por exemplo, uma função randomClick. E aqui dentro vai ter, opa, e aí? E aí, no lugar dessa função sem nome aqui, a gente coloca um handleClick. E a mesma coisa, opa, e aí? Ele vai chamar essa função aqui, né? Então tá, então vamos fazer um contador. Uma coisa que a gente pode tentar pensar em fazer seria colocar um count aqui, né? Vamos colocar um count iniciando em 0. E aí como é que a gente mostra qual é o valor do count, né? A gente coloca aqui dentro do nosso HTML, entre aspas, e coloca aqui o nome da variável. Então dá para ver que o clickMeCount está imprimindo 0. Se a gente colocar aqui uma string, por exemplo, ele vai colocar aqui a string. Então, e se dentro do handleClick a gente colocar count equals count mais 1? O que será que vai acontecer? A gente clica aqui e nada. Ele continua em 0. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui? Vamos dar um console log no nosso count para ver qual é o valor dele. Aqui nas ferramentas de desenvolvedor a gente vem em console. A gente deleta tudo que tinha antes. Dá F5 na página e vamos clicar. 1, 2, 3, 4. O count está incrementando. Vamos ter certeza que é o count, né? Exatamente, o count está incrementando, mas a página não está mudando. Por quê? Porque o React ele só atualiza a parte da interface quando ele roda de novo a função. E ele só roda de novo essa função quando algum estado interno dele muda ou quando um estado do pai dele muda. Se a gente lembrar quem é o pai do app, a gente vem aqui no main e a gente vê que não é ninguém. A gente só tá... O primeiro elemento que a gente renderiza é o React Strict Mode e o segundo é o app. Então o app só vai renderizar de novo o HTML na página quando algum estado dele mudar. E como é que a gente faz estado? A gente usa o nosso useState. E a gente inicializa ele, por exemplo, com 0, né? Porque é o count 0. E aí o que o useState retorna? Se você colocar ele igual a alguma coisa aqui, por exemplo, batata, a gente pode olhar que o tipo da batata é número, o primeiro é uma lista, primeiro uma lista com duas coisas. A primeira é um argumento do tipo número, e a segunda é um negócio meio estranho aqui. Então vamos desestruturar isso em duas coisas, né? Vamos desestruturar isso em nosso count e o nosso setCount. O nosso count é o nosso número. E o nosso setCount é o que a gente usa para mudar o nosso número. Então, por exemplo, se a gente coloca um setCount de count mais 1, e a gente olhar a página aqui, agora, se a gente clicar, ele vai atualizar. Mas aí tem uma outra coisa que está um pouco estranha aqui, que é, na página, claramente o count está 4. Se a gente olhar, o console log está embaixo do setCount. Por que quando chega aqui, né, a gente somou 1, chega aqui embaixo, ele desconsidera que a gente somou 1? Porque a função app roda de novo com a versão atualizada de count. Como assim? O setCount ele não é instantâneo. E a gente consegue ver isso quando a gente coloca vários setCounts em sequência. Se a gente coloca 4 setCounts, count mais 1, o esperado é que o count aumente em 4, né? Mas não, ele aumenta em 1. Porque toda vez que ele pega count na execução daqui, ele vai pegar 0, mais 1, 1. Então setCount 1. Aí aqui 0, mais 1, 1. setCount 1. Então todos esses estão somando 1 ao count anterior. Se você quiser fazer alguma coisa relacionada ao estado anterior,
você tem que usar uma função, você tem que passar uma função para o set state no lugar do argumento puro. Então, por exemplo, a gente pega o count anterior e soma 1. Se a gente fizer isso, agora sim, quando a gente clicar, ele vai ser levado até 4. Porque ele vai pegar o prev count, o count anterior, e somar 1. E isso sem erro. Isso sempre vai acontecer. E é por isso que isso às vezes é útil. Passar uma função no lugar de um argumento do tipo da variável, né? A partir disso, deu para ver que ainda assim o nosso console log está dando console log na coisa antiga. Mas se eu quero, por exemplo, fazer algo relacionado ao novo count sempre que count for atualizado, independente de onde. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente quer atualizar um valor em tempo real sem que o usuário saiba, enquanto ele altera, dependendo de umas condições, né? Para isso, a gente usa o nosso useEffect. UseEffect ele é um outro hook, que nem como o useState é um hook, o useEffect também é um hook, só que ele funciona um pouco diferente. Ele recebe duas coisas. Ele recebe uma função e uma lista de argumentos. Essa função, o que essa função faz? Se você quiser. E quando que ela é executada? Na primeira renderização da página, ela é executada, e também sempre que um argumento da lista de argumentos aqui atualiza. Então vamos colocar primeiro sem nenhum argumento, vamos ver o que acontece. Se a gente tem um F5 na página, ele vai dar o alert aqui. Ele dá o alert duas vezes. Vamos ignorar que ele dá duas vezes, porque na hora que isso for para o ar, ele só vai acontecer uma vez. Isso é uma coisa meio de desenvolvimento que eles fizeram. Tem um motivo. Vamos ignorar esse motivo. Finge que só acontece uma vez quando a página renderiza pela primeira vez. E se a gente colocar aqui o estado count, agora toda vez que count mudar, ele vai rodar essa função de novo. Então, count mudou, rodou a função. Count mudou, rodou a função. Count mudou, rodou a função. Dá para perceber, né, que agora, se ao invés da gente colocar aquele console log que tinha aqui embaixo, a gente colocar aqui dentro, agora quando a gente clicar aqui, ele vai estar dando o valor atualizado de count. Então, a partir disso, a gente pode dar uma organizada aqui, né? A gente pode colocar aqui dentro dos nossos components um contador com count.jsx. E aí a gente coloca aqui dentro a nossa função que a gente vai exportar. A gente vai isolar tudo isso que a gente tem aqui. Aqui. Fazer as importações aqui. Pegar esse botão e retornar aqui. E finalmente aqui no app a gente pode retornar temos, por exemplo, uma H1 com temos nosso componente contador. E então se a gente aqui colocar em volta do H1 uma div e chamar aqui o nosso count, se a gente olhar aqui no navegador, a gente tem o mesmo comportamento de antes, só que agora a gente isolou todo o comportamento de estados dentro aqui de um outro componente. É sempre bom citar também, para todo mundo ficar sabendo, que existem vários hooks, né? Eu citei agora o useEffect e o useState, porém alguns outros úteis que a gente vai falar mais pra frente vai ser o useContext, a gente vai falar.
Alguns que podem ser úteis também, useID e useref. Os outros também podem ter utilidade, mas eles são menos necessários, pelo menos nessa parte inicial, né? Agora que a gente aprendeu a fazer um contador, eu vou fazer um componente um pouco mais complicado, que é um carrossel. A primeira coisa pra gente fazer é a gente cria ele, exporta, importa aqui no nosso app e verifica que está funcionando. De fato está escrito carrossel, né? Se a gente colocar aqui escrito outra coisa, tipo batata, tá dando certinho. Então, uma coisa que a gente vai precisar fazer é de imagens. Caso você não saiba o que é um carrossel é tipo isso aqui, ó. A gente vai fazer uma versão simplificada disso aqui. Tá, a gente vai usar esse array de teste aqui para ilustrar uma nova utilidade aqui do nosso map, né? Se a gente colocar o nosso map aqui dentro do JSX, a gente pode renderizar vários componentes baseados no array que a gente tem. Então, se a gente fizer um map nesse array aqui em cima de strings, pegar esse valor e passar aqui dentro, e olhar a tela, a gente tem aqui nosso teste 1 e o opa2. Deixa eu deletar isso daqui. A gente tem nosso teste 1 e nosso opa2. Se a gente adicionar um elemento aqui, por exemplo, o A3, apareceu aqui, né? Porque o nosso map renderizou uma div a mais. Se você olhar, ele está reclamando que está faltando a key. Que é importante caso você esteja renderizando aqui dentro um outro componente, tipo um count, porque se você não passar aqui, o React ele não é tão inteligente. Ele vai fazer caquinha com os estados. Eu já enfrentei bug porque eu não tinha passado a chave propriamente, ou porque eu estava acostumado a passar o index como chave, e aí ele confundiu o estado de um componente com outro, e aí dava um bando de bug e eu ficava olhando, ué, eu acabei de retirar um elemento do array, mas ele retirou errado, ele está mantendo o estado do que eu tentei deletar em outro agora. É porque ele não é tão inteligente. Então, não é boa prática colocar aqui o index, mas a gente vai deixar porque ele não tem estado interno, então não tem problema. Aí, o que um carrossel precisa ter, né? De imagens. Então, para isso eu criei aqui as nossas imagens. A gente vai pegar nossas images, vai importar elas. E aí, para cada imagem, vou colocar img. Para cada imagem nossa, a gente vai... Nossa, tá de sacanagem. A gente vai colocar aqui nosso source igual image.source. Por quê? Porque se você olhar a estrutura aqui, ele é um array de objetos. Cada objeto tem um source e um out. Então a gente passa aqui o nosso source e a gente passa aqui o nosso out. Já dá para ver que funcionou aqui. Só que ficou muito grande, né? Então vamos dar uma limpada nisso. Vamos colocar aqui uns class names. A primeira coisa, vamos limitar só o nosso container, porque a gente já limita todas as nossas imagens. Vamos colocar uma largura de 50. 52 existe. De 80. Tá ótimo. Aí aqui no nosso app, vamos só colocar um pouquinho de coisa, né? Vamos colocar que ele tem 100% da largura, 100% da altura. E que a gente vai colocar os itens no center, né? Então, se não me engano, no tail de item center. Item center e justify center. Pra gente ter aqui nosso carrossel no meio, né?
Outra coisa é a separação de responsabilidade. Geralmente layout é responsabilidade da página e não do componente. Então o ideal é não colocar muito margem, não definir muito coisas que tem a ver com layout dentro do componente, porque o componente é para ser genérico e poder ser utilizado em várias páginas. Aí aqui no nosso carrossel a gente está renderizando várias imagens, né? Vamos colocar para renderizar só uma, porque essa é a nossa escolha de como o carrossel vai ser. Então vamos colocar selected image, set selected image. Vamos a isState. Vamos começar aqui, a imagem 0 está selecionada. E vamos fazer uma renderização condicional. Se a selected image for igual a essa imagem, aí sim a gente renderiza a nossa imagem. E já funcionou. Se a gente colocar diferente, a gente vai ver que vai renderizar 3 imagens, né, ao invés das 4. Aí outro passo importante é a gente poder alterar nossas imagens, né? Por exemplo, ter 2 setinhas aqui dos lados para poder passar. E aqui embaixo talvez uns botõezinhos também. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui uma outra div container. Aqui a gente coloca não vamos limitar o tamanho por aqui não. Tá, e vamos colocar aqui nossa setinha para a esquerda. Aí ele vai aparecer na tela aqui. Mas está aparecendo muito pequeno. A gente vai colocar uma class name de estava esquecendo o nome do negócio, text, né? Text large ou text 9xl, que é o maior que a gente tem. Aí para ficar lado a lado a gente coloca um class name de flex. E pronto, a gente tem aqui nosso botão para a esquerda. Diminuiu um pouco. Vamos colocar um padding também, para ele ficar um pouquinho separadinho. E tá. Aí a gente vai ter esse botão para a esquerda, a gente vai ter também o nosso botão para a direita. E tá, não tá funcionando, né? Então a gente pode vir aqui nos nossos botões, colocar o nosso onClick, e aqui dentro passar um set selected image para image mais um. No caso é selected image mais um. Porém, se vocês olharem aqui, isso pode causar uns problemas, né? Como, por exemplo, eu estou na imagem 0. Se eu subtrair 1, o que vai acontecer? Ixi. Eu estou conseguindo sair do range das imagens, né? Isso não é para acontecer. Então já a gente vai consertar isso. Primeiro a gente vai fazer o nosso os nossos botõezinhos embaixo para trocar também, porque é mais fácil a gente resolver tudo isso junto. Então a gente coloca uma div aqui embaixo com o quê? Images.map. Para cada imagem a gente quer que tenha uma bolinha aqui embaixo, né? A gente vai pegar a image e o index. A gente não vai usar a image, porque a gente vai usar o quê? A gente vai renderizar um botão que onClick vai setar selected image para aí. E aí a gente tem esses pontinhos aqui, né? Aí a gente coloca aqui, né, uma estilização, como por exemplo rounded ou W 16, H16. E além disso também passar um background, né? Então a gente tem aqui nossos botões. Aí a gente quer o quê? A gente quer que dependendo do valor da selected image, apareça aqui e mostre qual imagem está selecionada, né?
Então para isso a gente usa aquela string formatada e a gente coloca aqui, né? Caso esteja selecionado, a gente pode fazer de duas maneiras. Caso esteja selecionada, a gente pode adicionar um estilo aqui, por exemplo, se for igual a selected image, ele vai ter um background red 900. Senão ele vai ter esse background aqui. E pronto, a gente tem algo alertando, né, o que está sendo selecionado. Mas isso fica meio feinho. Então, a gente pode manter aqui nosso background slate. Tirar isso daqui. E colocar dentro do botão essa condicional, né? Se for igual a selected image, a gente vai renderizar um span. Class name bg slate 400. W full H full. E vamos ver o que está acontecendo de errado. A gente seleciona a primeira imagem, dentro do botão é para ter esse span. Esse span está com nenhuma largura. E também display block é na criança. E depois de dar uma estilizada, a gente pode chegar em algo aceitável assim, né? E funcionando, né? Funcionando até aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai centralizar toda a lógica de selected image em uma função chamada update select image. A gente vai passar um new index. E aí, a gente faz a verificação, né? Se o new index é menor do que 0, a gente não faz nada. Se o new index for maior do que o tamanho máximo das imagens, né, que é o images, images.length, a gente também não quer continuar na nossa função. E se a gente continuar na nossa função, significa que a gente pode setar selected image para o nosso novo index. E aí a gente troca esse site selected images aqui embaixo por update selected image. E aí agora a gente não consegue mais passar. Aqui é uma maior ou igual. E pronto, agora a gente já não consegue mais passar para fora do nosso array. Então, tem uma coisa que eu falei também, que é a gente tem que tornar nossos componentes genéricos. Porém, o quão genérico está um componente que a gente não consegue nem passar quais imagens ele deve ter. Então, é para isso que servem as props. A gente vai passar aqui para o nosso carrossel, como argumento da função, images. E a gente vai parar de importar images daqui. E aí, aqui no nosso app, a gente vai pegar images e passar para a própria chamada images. Como assim?
Bem, eu vou importar como batata para vocês entenderem qual a diferença entre images e batata. Eu posso ter um array qualquer de imagens em qualquer página da nossa aplicação. Eu posso usar o mesmo carrossel, passa na propriedade images, e aqui dentro eu vou pegar essa propriedade e aí eu vou usá-la aqui dentro da mesma maneira que eu usei quando eu importei aqui as imagens diretamente no nosso componente. A gente só precisa importar no lugar certo, né? Que aí já vai funcionar que nem estava funcionando antes. Porém, se em outra página a gente decidir eu quero colocar outras imagens nesse mesmo carrossel, a gente consegue fazer. A gente só precisa declarar as nossas imagens nesse novo arquivo. Por exemplo, qual é o source delas, qual é o out. E pronto, temos nosso carrossel funcionando direitinho. Se a gente quiser ter dois carrosséis, isso acontece, por exemplo, quando a gente tem uma página inicial com vários produtos, a gente consegue fazer. Né? Por exemplo, aqui tem promoção, aqui embaixo tem outra coisa. A gente pode colocar também o nosso separador qualquer, sei lá, H10. E temos aqui dois componentes, carrosséis. E nesse segundo a gente pode passar outras imagens quaisquer, como por exemplo, nenhuma. Então, finalmente, resumindo nossa aula, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o estado com useState e useEffect. Lembrando que useEffect executa na primeira renderização. Isso é útil, por exemplo, para chamadas para API. A gente vai ver mais para frente. A partir disso, a gente viu a renderização condicional, que a gente verifica uma condição geralmente baseada no estado atual, para ver se a gente renderiza algo ou não. A gente pode fazer isso com o ponto map, ou com o duplo e comercial, ou com operador ternário, que é ponto de interrogação, dois pontos. Que se a expressão for verdade, renderiza tal coisa. Ou ponto map, para cada item da lista, renderize tal coisa baseado nos valores da lista. Né? Aí a gente viu também sobre eventos, como por exemplo o onClick. Existem outros eventos como o onSubmit para formulário. Também tem o onChange, que a gente usa muito em input. E aí, além disso, a gente viu também como passar propriedades para dentro do nosso componente, né? Porque a gente quer que ele seja um pouco mais genérico, para ele poder ser usado em várias páginas. Então, a gente permite que você passe propriedades para dentro dele, como, por exemplo, no carrossel a gente passou no final as imagens como propriedades, para poder passar diferentes propriedades para o mesmo componente. Isso resume nossa aula de hoje. Valeu por assistirem. Qualquer dúvida é só mandar. Tamo junto.